Como vai, fera aprovados do Enem, eu sou Pedro Germano, vamos começar nossa primeira aula de filosofia no plano de 80 dias, com os conteúdos mais relevantes. Solta a vinheta aí, chupetinha. Então, na nossa primeira aula de filosofia, nós devemos entender qual o problema que trata a filosofia. Linhas gerais, toda e qualquer filosofia ou ramo da filosofia trata de um problema do conhecimento. Então, nós partimos da premissa que é possível conhecer. Certo? Nossa aula de hoje, escolhemos o tema da política, que é um dos temas campeões do Enem. Todas as edições do Enem, nós encontramos uma questão de teoria política, se não da antiguidade e da modernidade, ou ainda da famosa pós-modernidade ou contemporaneidade. São as democracias modernas e os conflitos que surgem dentro dessa democracia. Certo? Então, a primeira coisa que nós temos que diferenciar são as formas de governo adotadas por um Estado. Então, você tem que diferenciar Estado, Estado-nação, Estado nacional, país ou império, certo? Então, de acordo com esse pano de fundo, todo Estado tem uma forma de governo. Ela pode ser autoritária, mais flexível, mais para o lado da democracia, puxando para o lado de um sistema totalitário ou de uma democracia liberal, tal qual nós conhecemos como os Estados Unidos da América, certo? Então, a forma de Estado ela deve ser entendida como unitária ou federal, certo? Uma república federalista são aquelas repúblicas organizadas por estados que têm uma autonomia de relacionamento político e econômico, tanto intra-estados como dos estados com outras nações. Por fim, nós devemos diferenciar os sistemas de governo, né, que são a monarquia, o presidencialismo, o parlamentarismo ou formas mistas, tal qual você encontra na Inglaterra, uma monarquia constitucional, onde você tem a rainha, a Constituição e o parlamento dando as cartas. Entendido isso, vamos fazer um recuo breve, vamos lá na antiguidade, discutir com o nosso filósofo, um dos mais conhecidos da tradição ocidental, que é o Platão, né? Platão teoriza problemas relativos ao conhecimento, que nós já sabemos. Vocês já viram isso com Vilmar em alguma medida, já conhecem mais ou menos a discussão do Platão em torno da teoria do conhecimento. Ele vai dizer que, em linhas gerais, conhecer é lembrar, né, porque todo conhecimento já está em sua memória, só que de alguma forma fantasmagórica você esquece, certo? E ele vai dizer que o homem ele vai estruturar o homem entre corpo e alma, né? Ele tem essa vertente dualista, e ele diz que o homem possui almas. Tal qual o homem que possui almas, a cidade também possui almas, né? Então ele vai dizer lá para as tantas que existe uma alma concupiscente ou desejosa, essa alma ela está presente nos mercadores, naquele ramo da população que trata dos assuntos mercantis. Isso era muito comum na Grécia do seu tempo, né? A gente sabe que Grécia era uma cidade predominantemente que desenvolvia suas atividades no ramo da economia. Ele fala também que tanto o homem quanto a cidade possuem uma alma colérica ou irascível, que é aquela alma dos militares. Aí ele faz uma franca alusão a Esparta, né? Você já conhece Esparta como aquela cidade militarizada. E por fim ele diz que o homem possui, e assim a cidade também, uma alma racional, né? Então quem detém essa alma racional são os filósofos. Então ele vai dizer lá para as tantas que a melhor forma de governo seria, a melhor forma de gestão da cidade seria por pessoas que possuem essa alma racional, que é quando o homem domina as paixões provenientes da economia e domina a sua cólera, né? Ele está fazendo um contraponto com os comerciantes, os mercadores e com os militares. Então ele vai dizer que a cidade só é justa quando governada por homens de alma racional, quando a cidade tiver uma alma totalmente racional. Dessa maneira que Platão constitui, em linhas gerais, como já dizemos para vocês, a ideia da sua política. Está presente no livro A República. Adiante, na mesma tradição da filosofia ocidental na Antiguidade, nós vamos falar de Aristóteles, né, que é um seguidor das ideias platônicas, foi seu discípulo. Nós já conhecemos mais ou menos como é que eles estruturam o conhecimento. Para Aristóteles, nós temos a divisão do homem também em corpo e alma, mas ele não dá um peso maior às ideias, tal como Platão. Ele vai falar que o corpo ele é responsável por alguma parte também do conhecimento, né?
Então, ele teoriza as suas ideias de filosofia política ou de ciência política, né? Tem gente que diz que a ciência política ela surge lá com Aristóteles, isso não vem ao caso, mas o ponto central de sua ideia é que Aristóteles está preocupado com o bem viver da cidade e das pessoas. Então ele vai dizer que existem bens dentro de um sistema político, dentro da cidade, e esses bens aparecem de duas formas. São os bens partilháveis e os participáveis. São aqueles bens que você pode dividir e os bens que o sujeito pode participar sem que sejam divididos. Um deles é a justiça, né? Daí que a ideia de justiça presente nesse autor não é aquela de distribuir de forma igualitária para as mesmas pessoas. A justiça em Aristóteles aparece como uma distribuição desigual para os desiguais. Você distribui mais para aqueles que necessitam mais e distribui menos para aqueles que necessitam menos. Adiante, Aristóteles vai abordar formas de governo, que ele identifica no livro A Política, né? Ele fala em formas puras de governo e em formas impuras, né? Uma forma pura seria a monarquia, que nós já conhecemos, que é o governo de um só. A aristocracia, o governo de poucos. E, por fim, a democracia, o governo de povo. Lembrando que a democracia grega é muito diferente da democracia moderna, certo? E ele diz que essas formas de governo pura, elas se degeneram por alguma coisa algum mal que aconteça dentro da sociedade. E para cada forma pura existe uma forma degenerada. Então a monarquia, quando degenerada, ela vira uma tirania. Uma pessoa só vai governar de acordo com os interesses individuais dessa pessoa ou interesses de um grupo bem restrito, certo? Quando nós falamos na degeneração de uma aristocracia, que são governos de poucos, nós estamos falando de oligarquia, né? Nessa forma degenerativa, poucos vão governar de acordo com os interesses desse extrato social, né? Nós vamos ver isso quando estivermos falando em estratificação social lá na sociologia. Por fim, a democracia ela pode degenerar e se tornar o que ele chama de demagogia, perdão, né? Que é o governo exercido por muitos, mas com o interesse de oprimir uma minoria. Adiante, ele teoriza, dentro dessas formas de degeneração, as formas de governo de acordo com a ideologia pura da política ou a ideologia degenerada. Então, ele fala em autocracia, que é uma restrição à participação dos bens políticos, dos poderes políticos, né? Adiante, falamos, aí já Aristóteles não fala disso, né? Somos nós que estamos cortando, pensando já o século XX, no totalitarismo, né? O fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha. Isso aí vocês veem bacana com o professor Vilmar. O absolutismo, que nós já conhecemos na nossa famosa Idade Média, né? E as diversas formas de ditadura, né? Nós damos exemplo aqui da ditadura militar que ocorreu no Brasil de 64 ao fim de 87. Pensando ainda em formas de governo, falamos ainda da aristocracia, que seria o governo dos melhores, a cleptocracia, né? Hoje você não encontra institucionalmente um governo cleptocrático, mas a gente sabe que existe muito ladrão governando. A gerontocracia, que é o governo dos mais velhos, né? A meritocracia, aquele governo baseado no mérito, uma forma de governar meritocrática que você encontra nas democracias liberais atuais, o Brasil é uma delas. A plutocracia, governo dos mais ricos. A timocracia, que é uma forma de governar que existiu na Grécia, baseada na honra. Por fim, nós falamos nas democracias e formas de governar democráticas, a democracia direta, onde nós vamos deliberar o que deve ser feito, né? Por exemplo, por meio do referendo. A democracia indireta, que é aquela onde nós apontamos quem vai governar por meio do voto, e as democracias semidiretas ou mistas, que combinam formas de democracia direta ou indireta. Ainda podemos falar, no ramo da filosofia política, do governo dos deuses, que não são propriamente os governos teocráticos, não são deuses que vêm governar, mas são pessoas escolhidas pelos deuses. Nós encontramos isso no sistema medieval, inclusive com a teorização filosófica, né? Seria a teoria do direito divino de governar, do filósofo Jean Bodin e Jacques Bossuet. Pensando as formas modernas de governo, nós temos o justnaturalismo, né? Que é a ideia
de que existem direitos inerentes aos indivíduos em quaisquer circunstâncias, dentro ou fora do Estado instituído, e é do positivismo, que é uma vertente que diz que os direitos dos indivíduos eles são somente estipulados quando o Estado é instituído, ou seja, é o Estado que vai garantir os direitos do indivíduo. Geralmente, esses direitos são a liberdade e a vida. Dessa forma, nós concluímos as ideias gerais de filosofia política e do pensamento político da antiguidade até a contemporaneidade. Aguardo você na próxima aula, Fera, de Filosofia Política, parte 2, comigo, Pedro Germano. Até logo.